Calaram-se todos os ruídos. Mandrágora. Calaram-se todos os ruídos. A música tornou-se distante e ouço-a sem som, confundida com o teu riso e o tinir dos nossos corpos também silenciosos. A cor perdeu a cor, que me alucinou, e a tua boca já não é uma forma, mas um sentimento. Deixa-me deitar sobre a terra e gozar sobre as estrelas o prazer de não ser, sabendo que não sou. Júlio Moreira, 2021. Em várias dimensões, a música sempre foi muito importante e as conversas sempre foram longas, em todas as dimensões, e portanto não podia não estar aqui um amigo convocar-nos, que tantas conversas foram feitas ao longo do tempo, com o Júlio, e nada, eu pedi, mas antes de eu pedir, ele ofereceu-se logo, disse que queria, que gostava. Não tenho a certeza se foi bem assim. Mas foi óbvio, porque eu conheci o Tiago há uns anos e houve uma festa em que o meu filho Benjamin e a Marta estavam sentados no jardim, lá em Azeitão, Setúbal. E eu sou do campo, sou do Alentejo e estou habituado a ver a natureza fazer grandes obras de arquitetura paisagística, mas nunca tinha conhecido o arquiteto paisagista e estava a comentar ao Tiago, a dizer assim, estas árvores e estas coisas destes jardins estão muito bem organizadas. Não fazia ideia que era o Júlio. Estão muito bem organizadas e ele olhou para mim a pensar, ele dá a cruzar comigo, com certeza. E eu não fazia ideia sequer que era o Júlio, e depois quando percebi, que obviamente, ao fim de pouco tempo percebi que era demasiado beleza e organização, e demasiado bem posto naquele sítio, e fiquei super fã do Júlio, ainda antes de ir à procura e saber falar com ele. E nesse mesmo sítio, estava no jardim, estava o Benjamin e a Marta a comer cerejas, umas cerejas fantásticas, à beira da piscina. E o Benjamin gritou assim, com um ar um bocado displicente: pai, quer mais? E eu, para mostrar que o meu filho era bem educado, disse: se, e ele: arejas! Foi assim. Olhou para mim com o ar mais feliz do mundo, e disse: que criança tão bem educada. Por isso, eu vou tocar uma coisa triste, vou tocar uma balada que eu acho que tem a ver, o mundo deve estar para o Júlio, que tem a ver com ele.
Pronto, estas coisas requerem uma certa organização. Eu já tinha quando estas coisas acontecem, e a pessoa está a passar por isto agora. Eu é a primeira vez que passo por uma coisa assim tão próxima. E ao longo dos dias também não foram assim tantos, mas entre ontem e hoje houve assim mais frases que me foram vindo à cabeça. Eu começo por esta, que é: já me tiraram o tapete debaixo dos pés muitas vezes. Tirar o chão assim por inteiro é mais complicado. Em 1974, nós estamos em 2024, comemoramos os 50 anos este ano, 25 de Abril. Comemoramos também porque em 1974 houve um homem que entrou lá em casa, na Avenida Santo Santo. Eu ainda não tinha 4 anos, tinha 3 e tal. Ele também ainda não tinha feito anos, porque só na realidade, só no final do ano, no dia 29 de dezembro exatamente, eu ainda por cima cheguei à conclusão que eu não só fazia 4 anos, como ia passar o resto da minha vida a partilhar a minha data de nascimento com o homem que tinha acabado de entrar em casa. E portanto, eu não tenho muita memória disto, são histórias. Depois ganhei pessoalmente, não é? Ganhei aquela palavra, eu nunca gostei muito da palavra do padrasto, não é? Perguntava na escola, mas quem é, não sei o quê, aquilo ia variando, entre pai, padrasto, dependia das pessoas a quem eu me referia. Mas houve 3 pessoas muito importantes que apareceram também na minha vida. A Eva, o Pedro e a Ana, que eram, nós acabámos por chegar aqui a uma referência, de forma de referenciar de brincadeira, que é os irmanastros, e portanto ganhei estes 3 irmanastros com grande cumplicidade, mas sobretudo este homem que foi fundamental. Tive a sorte de assistir a um amor incrível entre 2 pessoas, entre a minha mãe e o Júlio. Depois tive a sorte de, com ele, entrou imensa gente lá em casa, que aliás devem estar, muitos deles, estão certamente em qualquer lugar. O Júlio, republicano, humanista, eu também não acredito nessas coisas do além. Eu não podia, sendo filho dele, não podia acreditar, não foi essa a formação que eu fui tendo ao longo da vida, nem das muitas pessoas que com ele foram entrando naquela casa. E estava eu a dizer que devem estar alguns, estão certamente à espera dele, uns cheios de saudades de continuar as conversas. Assim, o mais antigo me fez imensa impressão, porque primeiro ia-se embora o Irineu Garcia, amigo do tempo da ida do Júlio para o Brasil, me trazia, eu lembro-me dele só por uma razão, que era quem me trazia as músicas todas atualizadas do Brasil. Tudo que saía do Brasil, eu sempre que ia ao Brasil e vinha trazer os LPs, e eu recebia sempre umas discotecas bestiais de cada vez que ele voltava lá à casa para almoçar. Mas sei lá, o Cardoso Pires, o Bartolomeu, o João Vieira, bom, são tantos os amigos, o António Tabucchi. Foi um bocadinho a pensar nisto, se há alguns convites que procurei desafiar timidamente algumas pessoas a dizerem umas palavras, sobretudo que são amigos que se sentavam à mesa e que conversavam horas e horas e horas com
com o Júlio e connosco, e com quem lá estava à mesa. Mas isto para dizer também só uma coisa que era, eu acho é a leitura que eu faço, o Júlio, havia uma coisa que o Júlio não suportava mesmo, e essa coisa era, um lado, a falta de inteligência e a desonestidade. Tudo o resto era campo aberto, era humanista, como eu disse. Tantas conversas que eu tive com gente que fui assistindo ao longo da vida, com gente diametralmente opostos ideologicamente, e é muito engraçado porque isso também foi para mim uma aprendizagem, retirar a minha capacidade de me dar com as pessoas tem muito a ver com essa aprendizagem, ter assistido, que é nunca parar de debater, de falar, de conversar e de ir construindo ideias. E tenho a certeza, o Júlio foi mudando, outros foram mudando, mas os encontros eram infindáveis e cresciam depois daquelas conversas. Toda a gente crescia. Não ganhou. Eu também tenho um bocadinho essa sensação que o Júlio devia ter ganho mais coisas. Mas as pessoas, quando não andam à procura de ganhar coisas, muitas vezes não constroem só e não têm que as ganhar, vão construindo com outros. E ele colaborou com muita gente. É impressionante, nós tivemos que organizar, fazer um esforço, e eu acabo dizendo só isto, que é duas preocupações que ele tinha, que era o seu trabalho no ateliê, um espólio imenso de trabalho. Nós temos aqui num dos projetos, o Carlos Guedes do Mourinho, que está cá, e que foi até ele deixou o espólio à Fundação Gulbenkian, para poder ser estudado, visto, e depois a parte literária, os milhares de papéis, de folhas, de versões, de coisas ainda não publicadas, e portanto é só ir à biblioteca da Universidade de Letras, da Faculdade de Letras, da Universidade de Lisboa, porque o espólio foi em vida entregue lá para não se perder. Eu vou passar a palavra. O Pedro fará o fecho. O Zé Manuel dos Santos foram muitas conversas e depois, enfim, eu podia fazer uma referência ao Mário Soares também, mas são amizades profundas. Manuel Vila Verde, o último livro publicado, apresentado pelo Júlio na Biblioteca Nacional, se não me engano, foi o Manuel Vila Verde que fez a apresentação, e portanto um outro companheiro. Maria Gela Castro. Maria Gela Castro fala da amizade fortíssima entre os dois, acrescentava-se ainda, porventura, o último grande guerreiro, companheiro, muito cúmplice, que partiu, que é o António Tabuco. Era uma paixão enorme que eu acho que eles tinham os dois um com o outro. Eu estou a dizer isto, não quero estar a falar pelo António, pelo Júlio eu sei que tinha. Há um homem que passou tantas vezes lá por casa e cresceu. O pai dele passou lá por casa muitas vezes, viveu muitas vezes lá em casa, até se casou lá em casa, e casou-se ao som do filho a cantar. E eu desafiei também o Manuel João Vieira. O Júlio tinha uma paixão enorme e acompanhava o trabalho de Manuel nas suas várias facetas. E estou a esquecer. Não me estou a esquecer, não me ia esquecer. A Catarina, Francisco Pacheco. Vai ler o João Nunes. O João Nunes. Eu não tive tempo. O João Nunes, eu simplifiquei a vida à Catarina. A Catarina esteve lá no ateliê, na paisagem. O João Nunes houve uma cerimónia de comemoração na Faculdade de Agronomia, no Instituto Superior de Agronomia, de comemoração, acho que era os 100 anos do Instituto, não sei, agora não me lembro. Mas foi uma cerimónia. O João Nunes ia fazer uma participação e fez um grande elogio ao trabalho, entre outros, ao trabalho do Júlio Moreira, como arquiteto paisagista, e escreveu um texto lindíssimo que eu pedi à Catarina, depois dela ler e de concordar e deixar também, que era bonito, se podia ler. E de maneira que talvez te chame a ti, não?
Hã? Começamos por ti. Anel. Muito boa tarde. A primeira coisa que se pode dizer é que há muitos amigos presentes, tantos que muitos não se conhecerão uns dos outros. E quando o Tiago me perguntou se eu queria dizer qualquer coisa, não hesitei. Eu conheci o Júlio Moreira relativamente tarde, nas nossas respectivas vidas. Desde esse encontro que se deveu, para começar, às relações que já então a minha mulher, a Filomena Serra, tinha com a Ana Viegas, mulher do Júlio Moreira. Desde então, os nossos cruzamentos deviam-se, para começar, ao amor às artes e à Galeria Raton, mas isso não tornou os nossos percursos iguais, garantindo a companhia até às últimas décadas, durante as quais nos encontramos frequentemente. Mais do que isso, cada um de nós, juntos ou por si, fomos tendo sucessivos momentos de participação em atividades comuns de ordem artística, a Ana e a Helena, ou em parcerias do Júlio comigo, até há relativamente pouco tempo, quando ele me perguntou se eu não quereria apresentar alguns dos livros que ele ia publicando regularmente, ou, noutros casos, se eu não publicaria uma recensão de alguns desses livros, como aconteceu mais de uma vez. Foi, naturalmente, com o maior gosto que fiz essas intervenções escritas. Era uma expressão de amizade, era óbvio, imagino que ele calculava que eu diria que sim, e eu não hesitei um minuto em dizer que sim, e também fiz outras coisas, intervenções escritas ou orais dos seus sucessivos romances que ele pensava, com razão ou sem ela, estar ao meu alcance. Eu poderia dizer, acrescentar uma vírgula às suas obras. Concretamente, a sua obra refletia, para mim, que não li tudo, mas li vários, não só pensamentos ligados à sua vida social, que era ativa, muito ativa, bem como à sua carreira profissional, desde que abandonou a agronomia e se tornou, nesse período, digamos assim, é a partir daí que nos conhecemos, a arquitetura paisagista. Por isso estamos aqui, porque estamos muito precisamente num edifício e num conjunto urbano concebido. Em pano de fundo, mais ou menos remoto, os seus livros, bem como as suas conversações, refletem ou refletiram, escrevi no presente, refletem também de forma mais ou menos explícita a sua experiência como exilado, entre aspas, face ao obsoleto regime nacional que só acabou há uns 50 anos. Isto começou bastante antes. Tais experiências deixaram, pois, as marcas dos momentos e temas que habitaram o seu longo percurso pessoal, em Portugal, como também nos países onde trabalhou e viajou, sobretudo o Brasil. Acaso ou não, ter-me-á entregue durante as nossas conversações a refletir pelo meu lado, há aqui uma troca de informação, no sentido pleno, mais ou menos agradavelmente conforme os episódios e as sensações emanadas da minha própria saída de Portugal, em suma, uma dupla memória projetada por dois vidros que se refletiam. Ou seja, muito simplesmente, um complexo de exilado, até pus aspas, não sei se ele provavelmente não estava de acordo,
que não costumávamos estar todos, que, na minha opinião, é mais frequente do que pensa a maioria daqueles que por lá passámos enquanto o anterior regime político durava e continuava. Por isso mesmo, ou algo similar, ou simplesmente aquilo que nos recordarão e imaginarão mais do que outros, todos ou quase todos os romances do Júlio Moreira, que li têm um duplo fundo de diário da nossa vida, no caso a dele, e, frequentemente, um fundo amoroso, também tem aspas, porque é difícil de definir, para não dizer erótico, e tem aspas, que nem sempre está presente na prosa nacional, mas que está muito presente, com aspas. Muito em especial, o último livro dele, que tive a oportunidade de ler, mas ainda não foi publicado, o Júlio escreveu sobre alguém, visivelmente estava a escrever sobre ele próprio, embora eu não me tenha atrevido a perguntar-lhe se era isso mesmo, se o personagem era quem me parecia, que se sabia, ele próprio, que se sabia condenado pela doença. Ora, esse livro por publicar, e cujo título seria Cartas Sem Resposta, o título continua lá, estava povoado de fantasmas eróticos, incluindo uma bizarra figura feminina com a qual o personagem central do livro especula mais sobre atração e satisfação, tudo com aspas, dos personagens do romance do que propriamente sobre a morte. Havia uma espécie de diálogo ou de compensação mútua entre os dois ou os três elementos. A concluir, é tempo de pôr termo a estas palavras que o Tiago Montegato me honrou ao pedi-las. A minha relação com o Júlio Moreira acabou por ser especial, única. A minha relação com o Júlio Moreira, perdão, ele era jovem demais para ser meu pai, exato, jovem demais para ser meu pai, e eu de menos para ser filho dele, e tampouco para irmão. Uma distância cronológica, por assim dizer, que nos dava independência a cada um de nós. Com a passagem dos anos, procurámos ambos evitar a velhice e, de certo modo, conseguimos bastante, ele felizmente mais do que eu, e eu espero a pouco seguir o bom exemplo. Mas ainda estamos todos a tempo de fazer uma coisa, que é recordar aos seus leitores que é tempo de publicar as cartas sem resposta. Depois teria divulgado nas redes sociais na altura da morte. O Júlio não morreu. Nessa altura houve um dia que estavas tudo à espera disso. Eu depois encontrei-o bastantes vezes, assolado por um estranho remorso de ter escrito sobre a morte de alguém que estava vivo. De repente parece que estava num ambiente de um conto do Henry James. A certa altura convenci-me mesmo que ele já não ia morrer. Mas infelizmente ninguém é imortal e o Júlio morreu, embora fique para sempre na nossa memória. É esse texto pequeno, um breve depoimento, que o Tiago me pediu para ler hoje. O Júlio era um homem que fazia da sua relação com os outros e com o mundo uma elegância metódica e visível. Havia nele uma vontade de dar às coisas uma geometria clara de conceitos e de sentimentos. Em todas as conversas com ele se notava esta vontade de ordenar o que se estava a ver, daquilo que se estava a falar e as próprias palavras. Escritor, quis imaginar o tempo que viveu para o entender melhor. Paisagista, procurou nos jardins da vida e da morte uma harmonia que o seu amigo José de Almada Negreiros buscava nos números e nos seus mistérios inumeráveis. Cidadão, foi sempre fiel ao impulso de tornar o mundo
mais habitável e mais justo. Quando conversávamos com o Júlio, a sua palavra minuciosa nascia de uma observação apontada aos acontecimentos e às pessoas, de uma memória carregada de histórias para contar, de uma cultura vivida e verificada, de uma ironia que lhe era a mais exigente e sofisticada forma de moral. A sua morte priva os que lhe foram próximos de uma atenção, de uma gentileza e de uma prontidão que era o seu modo de ser feliz connosco. Mas em troca dá-nos uma saudade que o tempo tornará sempre mais viva e mais nítida. Tão nítida como aqueles desenhos de artistas seus amigos que os olhos metódicos e entusiasmados do Júlio não se cansavam de examinar e de admirar. Até para sempre, Júlio. O Júlio nunca gostou muito de massa, lá em casa não havia muita massa. Até haver alguém que fazer uma massa única e que aquela receita era a receita, e tinha que ser daquela maneira. E pronto, ele acompanhava a conversa e pronto, o outro ser extraordinário, a política, Maria José e a... Também tenho umas notas, tenho medo de não conseguir falar, portanto escrevia duas coisas. Penso no Júlio e vejo a sua figura clara de humanista, de democrata e de antifascista. Depois vejo o seu olhar, um olhar que na intimidade é risonho, benévolo, acolhedor, afetuoso, para grandes e pequenos. E vejo também o olhar para fora, penetrante, observador, curioso em relação ao mundo. Características que partilhava com o seu companheiro António Tabu, uma amizade tardia, mas não por isso menos intensa. A ambos interessava verdadeiramente o estado do mundo, o negócio humano. Lembro-me as longas conversas em que os dois se aliavam do convívio mais fútil e conversavam. Literatura e política eram os temas. Eram conversas sérias, seríssimas, mas ambos tinham o dom da ligeireza e da ironia. E divertiam-se mesmo, no sentido alto e no sentido corriqueiro da palavra, sempre com um vinhito que aguentavam bem. O Júlio deixou-nos, ficámos tristes e mais pobres. Temos os seus livros, que vamos reler, muitas recordações e a lembrança da sua voz quente e do seu agudo, perfurador e inteligente olhar sobre o mundo. O texto. Eu conheci o Júlio Moreira através do meu pai, eram amigos há muito tempo. E achei que partilhavam ali uma onda de uma certa fineza que hoje em dia é difícil de ver. Eu não... É engraçado porque o meu pai tinha o meu avô tinha um pomar envidrado. O meu pai resolveu fazer uma coisa com arquitetura paisagística, uma piscina, um sítio onde tinha azulejos, e o Júlio fez o desenho do jardim, que ficou muito bem. O meu pai tinha-me falado acerca de uma história em que o Júlio, o Giacometti, e havia mais uma pessoa ou outra que eu não me lembro, tenho uma memória terrível, tiveram a ideia de ir de Troia até Sines, o Giacometti com os seus gravadores, para fazer uma recolha das músicas da tradição local por onde iam passar, a pé pelas praias.
até Sines. Eu mais tarde falei com o Júlio, há 2 anos, quando tive que fazer uns azulejos em Azeitão, e ele falou-me acerca dessa história com muito mais detalhe. Claro que eu me esqueci de quase todas as coisas, detalhes que envolvem polícia e PIDs e pessoas que desaparecem no meio da noite, no meio dos pinhais. O que era importante é que o colorido daquela história de juventude, aquela vagueagem pelas praias, até assim depois o Júlio disse uma coisa: eu cheguei à Lagoa de Santo André e disse: chego nisto. Havia um baile, havia raparigas, e às tantas beberam uns copos, não sei o quê. Não queria ir nada até Sines. E estava ali muito bem, e foi na altura mais ou menos em que se descobriu então aquele espaço. Eles foram os pioneiros, descobriram aquele espaço, aquela praia, aquele espaço tão horizontal da lagoa, do mar, daquilo, e as raparigas associadas a isso, não me lembro já como é que elas encaixavam. Mas eu parece-me que neste momento acho que o Júlio também, se calhar, não quer ir até Sines e resolveu ficar aqui num sítio, e acho que ele estará provavelmente neste momento num desses caminhos de juventude pela praia, pelo infinito das praias portuguesas, até arranjar um sítio especial e um bairro onde há umas raparigas interessantes. E pronto, não tenho grande coisa a dizer sobre isso. Esqueci-me do texto. E um grande abraço a todos e um grande abraço ao Júlio na sua viagem de barco agora disto. Obrigado. Agora ia a Catarina. Eu sou arquiteta paisagista, venho ler um texto de um colega, do João Nunes. Nós, enquanto arquitetos paisagistas, crescemos a achar que o Júlio era assim uma personagem que ia existir para sempre e viveu muitos anos, e nunca imaginámos que ele morria tempo. Ia acabar porque era o Júlio. Vou tentar ler isto o melhor possível. Uma disciplina é feita de tempo, de vidas que se dedicam durante o tempo que lhes é dado a estudar um tema, a aprofundar uma ideia, a esclarecer as maneiras de praticar o mestre. Aos que antes de nós abraçaram com paixão e desvelo a nossa profissão, somos devedores pelo desbravar de estradas que tornaram a nossa mais fácil, pelas desilusões e angústias que evitaram as nossas, pelo acrescente de saber e experiência que tornaram mais eficaz o nosso desempenho. Júlio Moreira é o último dos grandes, e grandes aqui com letra grande, dos nossos pais pioneiros no construir de uma nova profissão, revolucionária então em tantos aspectos, que se vieram a demonstrar cruciais a existência do homem na Terra, corajosamente em contraste com as correntes estabelecidas do seu tempo. Uma vida dedicada a uma profissão como uma causa, com enorme força e ao mesmo tempo enorme delicadeza, e trabalhando a grande ideia de paisagem e da sua tectónica com os variados instrumentos que o seu diversificado talento lhe permitiu usar, como artista, como escritor, como arquiteto paisagista. Nós, os seus filhos de profissão, na dor enorme de o perder, só podemos agradecidos declarar o profundo amor pelo que fez, a vontade de o tornar como exemplo e, com a sua delicadeza, claro, mudar o mundo. Com um enorme abraço, João Nunes, arquiteto paisagista, que está a algures a vir de Itália, mas não chegou a tempo. Fala por nós todos. Fala por nós todos. Está bem, está bem. Não, vou tentar. Eu acho que eu não vou ler isto tudo, são 2 páginas a mais, nunca mais saímos aqui. Eu não tenho muito jeito para ler, gosto de escrever, gosto de falar, de ler. Depois é monótono, porque eu já tinha escrito antes de estar a ler. Antes de começar, queria só fechar a história de Manuel João com um pequeno esclarecimento. O único que chegou a Sines foi o Michel. João, Câmara Leve e o Júlio ficaram cada um nas suas circunstâncias. O Vulgo só voltou
6 meses depois, teve o azar de desistir e meter-se para dentro no campo, junto no alinhamento do campo de tiro de Santa Margarida, e foi confundido com um espião soviético. Ora bem, como é que eu ia dizer isto? O Júlio morreu. Ponto. Nas primeiras 24 horas eu fui lendo imensas coisas nos meios de comunicação social, até na internet, nos Facebooks, e a espaços eu não me consegui identificar com as coisas que eram ditas do Júlio, embora eu reconhecesse, estava lá, era um Júlio público, com certeza, é um Júlio que toda a gente conhece. E, no entanto, faltava qualquer coisa. O Júlio de todos é um Júlio, há um colega dele, já me lembro o nome do homem, um colega dele, um colega da mesma geração, que dizia a terceiros que o Júlio era um homem completo. Havia algum, eles não se gramavam nem a lei da bala, portanto havia provavelmente algum sarcasmo nisto, não faço ideia. De qualquer forma, o Júlio de facto cumpriu com pujança o velho ditado árabe: teve filhos, escreveu livros, plantou árvores. 3 filhos, pelo menos. Livros, parece que há 8 ou 9 publicados, eu conheço mais alguns, e plantou imensas árvores, algumas com as próprias mãos. Mas fica no meio disto tudo, das coisas todas que eu fui lendo e continuo a ler, ainda hoje, e que hoje ouvi aqui, fica a faltar para mim o Júlio. Ou, se calhar são outros Júlios, mas certamente o meu Júlio. E que não está aqui, não apareceu aqui, ninguém falou nele, e para mim é o meu Júlio. É um Júlio que fazia desenhos, ia connosco para a praia nas manhãs de inverno, de domingo, e fazíamos desenhos fabulosos. Eu lembro-me de um dragão lindíssimo, ou um autocarro de 2 andares, mas aquilo era fabuloso, porque eu tinha 4 ou 5 anos. E lembro-me de andáramos a apanhar musgo para o Natal, no dia 24 de manhã, enfim, assim. Mas é um Júlio próximo, um Júlio carinhoso, afetivo, um Júlio que depois foi transmitindo essa sua capacidade, falou-se aqui em voz quente. No entanto, no Júlio público não era isso. Falta-me aqui o Júlio que tinha, agora passo a ler, tinha uma capacidade extraordinária de espatifar o velho carocha, até que alguma alma caridosa se lembrou de o roubar. Em casa, em frente à casa da avó, vá-se lá perceber porquê, porque logo ao lado havia um mais recente e com a chave na ignição. Levaram dele e até hoje temos que agradecer. Zangava-se com alguém, ou fosse quem fosse lá de casa, quando alguém estragava a agulha dos giradiscos, que era uma coisa fundamental. Todos nós vivemos, nascemos. Outro dia eu pus minha irmã foi jantar lá a casa e eu pus um disquinho de jazz, encontrei por acaso. E a Eva diz isto, lembra-me da minha infância. Exatamente. Nós vivemos, nascemos, crescemos com jazz, com Debussy e com João Sebastião. Querem saber? Portanto, quem estragasse a agulha dos giradiscos, tínhamos bronca em casa. Era proibido consumir livros de quadradinhos, todos os livros de quadradinhos de capa mole, só se podia ter tintins e alguns similares. Aqui eu não escrevi isto, teve um azar, uma vez havia um teto falso por cima do quarto dele, e vem o Júlio, e nós íamos a correr a tirar com os livros de quadradinhos que tínhamos na mão para cima do teto falso, para ele não ver que tínhamos os livros de quadradinhos. Até ao dia em que durante a noite o teto falso caiu com o peso dos livros de quadradinhos em cima da cama dele. Posso contar só uma coisa aqui, tu não sabes, que é muito importante. Que a mãe disse que o pai sempre soube Está claro. tinha os livros quadradinhos, mas que era da maneira que obrigava a ler outras coisas. Ora bem, falta-me um Júlio que não sabia andar de bicicleta e que nunca sabia para que lado é que se apertava o parafuso. Nem pôr lâmpadas. Mas, por outro lado,
Era o Júlio que ficava na sala a escrever pela noite fora, com aquela letra corrida, quase ilegível escrita, com a sua caneta de tinta permanente, em que ninguém mexia, eu não sabia. Ou, em alternativa, que enchia a casa, também foi referido que isso, pelos vistos, continua anos fora, não é? Enchia a casa de, não eram estranhos, eram todos amigos, mas entravam todos sem aviso prévio, a partir das 7 da tarde, de repente tocavam à porta e vinham não sei quem, alguns deles muito bravios, como o Luís Pacheco, era uma coisa que entrava o Luís Pacheco, era um pânico, não sabia o que é que ia acontecer a seguir. Depois aquilo dava umas conversas intermináveis, tanto à mesa como noite fora, fascinantes para mim, e depois mais tarde ainda fascinantes comigo já adulto. Lembro-me, por exemplo, de uma noite de passagem de ano na Quinta do Rego d'Água, em que eu tive eu, o João Vieira e uma perna de porco, assada e fumada, salvo eu. E nós estivemos até às 6 da manhã à volta da perna de porco, demos um bom despasto, sempre acompanhados por um bom vinho tinto, como é evidente. Ninguém tinha que conduzir para Lisboa e não havia propalões na altura, não era problema. Portanto, aquilo era uma estrutura vivencial extremamente rica, onde nós éramos totalmente admitidos, desde muito novos, de pleno direito. Estávamos sentados à mesa, podiam ser nós os 4, depois a Ana 5, do Brasil, da altura do Brasil, que começou a ter idade para dizer coisas, ou podiam ser 20, mas nós tínhamos tanta voz como qualquer outro, e a nossa opinião, desde que não fosse disparatada pela infantilidade, era respeitada. E essa atitude de respeito permanente pela opinião dos outros manteve-se sempre. E é um fator, é um dado para mim, todo este conjunto, isto mais, e é importante para mim aqui acrescentar que ao longo, até ao 25 de Abril, o Júlio vivia com a minha mãe, portanto a minha mãe é parte do panorama. E nessa altura eu saí de casa também, saí de casa logo a seguir, casei-me, fui embora, não por muito longe, para uma casa que o Júlio me cedeu, ou a ateliê que o Júlio me cedeu, aliás. Eu recebi em todo esse período, e depois, já adulto, já casado, já com filho, já divorciado, eu continuei a receber do Júlio o que são os meus valores fundamentais, a minha bagagem de princípios, de valores éticos que eu uso e que eu tento passar o mais possível aos meus filhos. Suponho que sou capaz de estar a conseguir fazer qualquer coisa. Mas eles depois, quando eles estiverem aqui, eu ali, eles dizem. Eu acredito que sim. Obrigado. De qualquer forma, falta sempre, claro, aquele Júlio que é só meu e que eu não posso partilhar com ninguém, até que se calhar seria inconveniente. Não sei. Coisas que a gente não ficamos por aqui. Agora, isto era o meu Júlio. E, no entanto, tudo o que eu li, há quanto a mim uma inexatidão nas referências ao Júlio inteiro, que li várias vezes, que para mim é um Júlio quimérico, um Júlio impossível de cumprir em cada 24 horas. O dia tem 24 horas. O Júlio dormia 4 ou 5, mas continuava a só ter 19 ou 20 para fazer tudo o que queria, tudo o que pretendia, tudo o que tinha projetado, tudo o que tinha na cabeça, e mais tudo o que precisava, e mais tudo o que era obrigado a fazer, que era sempre uma chatice. E, portanto, até ao fim da vida, o Júlio foi acumulando coisas que, para ele, que era um perfeccionista rigoroso em tudo o que fazia, tanto na escrita como nos projetos, ele foi acumulando coisas que, se calhar, podiam ser melhoradas. Não está bem, não está completo, não está perfeito. Isto devia ser melhorado. O chatice tem que entregar o projeto, ainda não está exatamente como eu queria. Um livro podia levar 2, 3 anos a ser esmiuçado pelo José Cardoso Pires e pelo Vitor Silva Tavares a um nível louco de verificarem, de discutirem os três cada vírgula,
Depois, quando o livro era publicado, o Júlio assim, tenho aqui queixas, há coisas aqui que não era exatamente isto. Agora, o Júlio não se ficou por escrever ou fazer paisagismo. Que eu me lembro, o Júlio foi agrónomo, foi quadro superior do Multinacional de Indústria Química, foi produtor agrícola algumas vezes, quando teve a oportunidade. Nessa altura que ele até plantou as árvores que até se calhar de alguma forma eram dele, no fruto da comunidade, mais que uma vez. Foi escritor, jornalista, repórter, foi participante ativo numa elite de resistência política a nível intelectual, embora, tanto em Lisboa como no Rio de Janeiro, naqueles anos que estivemos no Rio, nunca se envolveu de facto. Esteve sempre nas margens. Suponho por duas razões. A primeira, pragmática, linear, que é que ele não tinha tempo para isso. E a segunda, mais profunda e quanto mais importante, que é não havia nem nunca houve nenhum partido que tivesse, como o Júlio tinha, uma visão ampla, eclética do universo à nossa volta, do mundo real, do mundo do dia-a-dia à nossa volta. E, portanto, nenhum projeto político que lhe aparecesse era suficientemente bom para ele alinhar por inteiro. Portanto, ele sim, tanto antes como depois do 25 de Abril, tinha, primeiro, como lidava com a pouca resistência que havia em termos políticos, e depois do 25 de Abril foi sempre tendo uma participação que era, no entanto, sempre algo crítica do que se estava a passar. Nunca perdeu, nunca alinhou só porque sim. Eu acho que é isto. O Júlio foi-se embora agora. Teve uma vida rica, cheia, notável, com certeza, mas partiu com a consciência, penso eu, ele falou-me nisso vagamente há umas 3 semanas atrás, e havia tanta coisa, tudo estava por acabar. Não tinha escrito tudo, não tinha feito os projetos todos, não tinha, estava tudo por fazer. Ele precisaria de mais de 94 anos, certamente não seguidos, porque isso seria acumular coisas por fazer, teriam que ter sido simultâneos, ou seja, ele teria precisado de 48 horas por dia. Não sei se teria sido possível. Partiu porque quis, disse-me, aliás, há um ano atrás, esteve próximo de morrer e arribou, saltou cá para fora, cheio de energia, porque queria lutar pela eutanásia. E isso foi isso que lhe deu força para voltar a estar vivo, bem vivo. Desta vez desistiu, disse, já chega, não quero mais, não tenho condições para continuar, não tinha condições para continuar a ser ele mesmo. Acho que aqui fomos nós que falhámos, porque não lhe demos o que ele queria e precisava, que era o direito à sua eutanásia, como descreveu numa folhinha qualquer hora. E por isso, eu acho que posso me dar por contente, porque o Júlio morreu. Quero que possa ser. Claustro da Politécnica, 28 de novembro de 2019. Entre a lua e o sol. Os últimos passos no lajedo deixam regressar o silêncio ao claustro deserto. Em breve a lua virá, descendo pelas paredes, estender tapetes de luz sobre a erva úmida, empurrando as sombras para o vão das arcadas, antes que o sol venha desfazer o jogo delicado que ninguém contemplou. Júlio Moreira.